E hoje nós teremos um IGTV diferente para falar um pouquinho sobre o que as mães têm que ter cuidado em relação ao coronavírus, que é o assunto do momento, né? Muitas mães me perguntaram essa semana, né, nas questões do WhatsApp, né, nas perguntas do WhatsApp, nas perguntas do Instagram, se isso era coisa da mídia, se é coisa para elas se preocuparem, o que tem de verdade e o que tem de fake news em relação ao coronavírus, né? É um assunto que tem que se preocupar, né? É uma doença nova que a gente está vivendo, então a gente está estudando a história, a gente está vivendo a história, então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente está fazendo, com a forma que a gente está fazendo o tratamento do coronavírus. E o que a gente já sabe, né? Que a gente tem que ter pouca preocupação em relação às crianças. Então, as crianças não são a população de risco. Quem são as populações de risco? Os idosos. Então, acima de 60 anos, tá? Criança abaixo de 9 anos não tem nenhum relato de morte no mundo. Entre 9 e 49 anos, a taxa de letalidade é 0,2, ou seja, muito pouco. Mesmo crianças que tenham doenças respiratórias, asmas, doenças cardíacas, a taxa de mortalidade até 49 anos é muito baixa. Claro que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com essas crianças. Agora, nos idosos acima de 80 anos, nós temos uma taxa de letalidade de 15%. Ou seja, a cada 7 idosos que pegam, 1 morre. É uma taxa muito alta. E por isso é que está essa comoção mundial e essa história de pandemia. Então, temos que tomar cuidado? Sim, temos que tomar cuidado. É para ficar desesperado em relação às nossas crianças? Não, não é para ficar desesperado em relação às nossas crianças. Só que nós temos cuidado com os nossos idosos e com a nossa saúde pública. Então, temos que estar atentos. Então, vamos lá, algumas dicas sobre o que nós vamos viver nos próximos períodos. Quanto tempo? Não sabemos. A gente sabe pela história da China e da Itália que é em torno aí de 6 semanas, mas pode ser mais e pode ser menos. Isso tudo a gente vai viver a cada dia, tá? Então, o que teremos a cada 6 semanas? Temos que estar sempre alinhado com as autoridades. Então, foi suspensa as aulas? Foi suspensa as aulas. É para evitar aglomeração? É para evitar aglomeração. Não pode visitar doente? Não pode visitar doente. Temos que seguir pelo bem comum. Então não adianta, mas na minha casa não tem problema. Não, gente. Se é para todo mundo, é um bem comum. Por quê? Porque eu posso não estar vendo o problema na minha casa. Só que as minhas crianças não estão com problema. Só que os idosos que vão ter contato com essas crianças podem ter problemas, né? Então, vamos lá. Não ir para a escola já é uma realidade. Foram suspensas as aulas no Rio e em São Paulo. E provavelmente em todos os estados que tiver transmissão intra-estado, ou seja, não foi uma pessoa que veio lá de fora, que pegou a doença, a pessoa pegou a doença no próprio estado, vão ter as aulas suspensas. Então, não mandem suas crianças para as aulas. Idoso tem que ficar em casa, tá? Ah, mas a minha mãe quer ir no supermercado. Dane-se, não é a hora dela ir no supermercado, né? Agora é a hora de idoso ficar em casa, quarentena. Ah, mas ele está ótimo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, idoso tem que ficar em casa. Todas as pessoas que entram na sua casa devem lavar as mãos com água e sabão e, de preferência, após usar álcool em gel. Ou seja, todas as pessoas que convivem dentro de casa, ao chegar da rua, têm que tomar esse cuidado. Principalmente cuidadores de idosos. Então, a criança que chega na casa da avó, ela tem que fazer isso.
Se a criança estar doente, é só um resfriado, é alergia, ela não deve ter contato com os seus avós. Por quê? Porque os avós são uma população de risco. Será que nós vamos chegar ao ponto de fechar tudo? Não sei. Vamos ter que ficar atentos às autoridades que estão seguindo os protocolos internacionais. Não está vindo da cabeça deles, está vindo de protocolos que estão sendo seguidos no mundo inteiro, tá? Cuidados a mais. O que eu posso fazer para aumentar a imunidade do meu filho para ele não pegar coronavírus? Eu vi que eu posso dar vitamina C, eu posso dar não sei o que para aumentar a imunidade. Faz diferença? Não, gente, não faz diferença. O que faz diferença? Boa alimentação. Se você está amamentando, seio materno. Uma boa qualidade de vida. Então, sono, lazer, a criança estar feliz. Isso vai fazer com que o sistema imune dela esteja funcionante. Então, mais do que vitamina C, é oferecer frutas, legumes, verduras, mais do que em qualquer época da vida da criança. É a hora de todas as crianças se alimentarem bem. E os idosos, óbvio, que também. Então, muito cuidado com a alimentação de todos os idosos, tá? Tati, eu tenho uma festinha, levo? Não, gente, não é para levar, é para evitar aglomeração. É para evitar contato intrapessoa. O seu contato vai ser a sua família. E ponto. Estamos vivendo um momento de crise e que a gente tem que seguir as orientações das pessoas que sabem e têm conhecimento. Então, se é para evitar aglomerações, vamos evitar aglomerações. Isso quer dizer o show, o teatro, mas também quer dizer a festinha, né? Então, vamos evitar, né? Mas eu tenho uma festa marcada. Conversa, tenta remarcar. É a hora de que a gente vai ter que fazer um mutirão para a melhora do Brasil. Viagens, cancela, gente. Não tem, agora não tem. Agora chegou ao Brasil e a gente tem que manter o Brasil dentro do Brasil, né? Então, viagens internacionais canceladas para qualquer país, todos os países têm, gente. Então, fiquem dentro dos seus estados. Uma viagem dentro do Brasil. Converse com o seu pediatra, converse com as pessoas. Às vezes até não consegue remarcar, né? Então, vamos avaliar cada caso. Então, o que vocês têm que ficar atentos? Higienização, boa alimentação, qualidade de vida, evitar aglomeração e muito, mas muito cuidado com os idosos. E sem desespero.